Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 9, essa segunda-feira, até o dia 14 ali. Vou dar uma olhadinha aqui no dia 15 para vocês, domingo próximo também. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana? Bom, nós temos aí pela frente uma semana bem interessante porque nós temos um destaque e esse destaque é a Vênus. A Vênus, ela vai conversar essa semana com Plutão. A Vênus está aqui no signo de Virgem. Ela vai conversar de uma forma muito harmônica com Plutão retrógrado e ela vai conversar também com Netuno retrógrado. Ela vai fazer uma oposição a Netuno e vai conversar com Plutão. E a Vênus, ela fala sobre assuntos muito delicados, assuntos que para a gente é muito importante, principalmente para a gente que está aqui nesse planeta, nessa missão Terra, em que a gente precisa evoluir, entender e compreender os nossos reais valores. Então, essa semana é uma semana em que a gente tem aí uma Vênus que está no signo de Virgem, que é altamente analítica, super detalhista e está em um processo de lapidação, de ajustes e reformas internas, conversando de frente aqui com Netuno, que é a oitava maior da própria Vênus, né? O que é a oitava maior da Vênus? Se aqui nós estamos falando dos nossos valores materiais, os nossos valores carnais, aqui em Netuno nós estamos falando dos nossos valores espirituais, sutis, elevados para além da matéria, além dos caprichos. E o signo de Virgem também é um signo de limpeza, é um signo de lapidação, alquímico pra caramba. E nós temos Plutão, que é o regente de Escorpião, que tem esse papel, o papel do detox, da purificação, da limpeza, do expurgar, de passarmos por certos processos que a gente coloca fim e de repente a gente renasce. Ou seja, essa Vênus conversando com Plutão aqui em Capricórnio traz um destaque para essa semana em que provavelmente a gente coloque fins em algumas questões na nossa vida, questões que para a gente estão enraizadas, que estão inseridas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que estão relacionados aos nossos prazeres, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está acostumado a fazer ou habituado a fazer. Esse aspecto ele é muito bom para a gente trabalhar questões de hábitos, ou seja, se você tem um hábito aí que você está bastante viciado, o vício vem muito de Netuno, de repente a gente vai conseguir enxergar quais são os vícios que a gente tem, como que a gente se condicionou a esse vício, como que esse vício se instaurou como algo essencial para a nossa existência. Então, de repente, essa semana é uma semana que a gente consegue dar fins a esses ciclos repetitivos, esses ciclos que a gente se condicionou, e aí pode acontecer uma quebra de paradigma, tá? Então, a gente pode, de verdade, colocar alguns fins em algumas coisas, principalmente ciclos. E isso pode refletir, obviamente, nos relacionamentos, ou seja, preste atenção aí que de repente você tem algum vício, algum hábito que você condicionou a sua relação a ter. Pode ser aquele momento que você chegue para o seu parceiro ou para a sua parceira, tanto amoroso, né, o parceiro amoroso ou de negócios, pessoas com as quais você tem aí trabalho conjunto, e você pode chegar para essa pessoa e começar a falar, a dizer o que precisa mudar, o que não está legal. Talvez a gente tenha uma coragem maior essa semana de colocar as coisas em pratos limpos para que as pessoas entendam aquilo que a gente não quer, aquilo que não está legal, aquilo que a gente não quer mais alimentar, aquilo que a gente não quer mais dar continuidade. E além disso, a gente tem Mercúrio entrando no signo de Virgem, que é um dos seus domicílios. O signo de Virgem é super análogo, super parecido com a energia de Mercúrio. Mercúrio vai entrar no signo de Virgem na quarta-feira, dia 11 de agosto, às 18 horas e 56 minutos. É o horário que o Mercúrio entra aí no signo de Virgem. E Mercúrio voltando para o seu domicílio, voltando ali para o seu reino, é super benéfico para a gente. Por quê? Porque a nossa mente vai começar a observar mais, a destrinchar mais as situações, a olhar os detalhes. Ou seja, a gente já está com 3 energias. A gente tem Vênus, a gente tem Marte e agora a gente vai ter Mercúrio. Vênus fala sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que nos dá prazer, aquilo que faz bem pra gente, aquilo que a gente atrai pra gente, as nossas relações. Marte fala sobre as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões e a direção que a gente dá. E agora a gente tem Mercúrio, que é o mental, que é a razão, que é o pensamento, que vai ajudar a organizar tudo isso,
ou seja, a gente vai conseguir fazer o download dessas informações, de repente a gente consiga agora entender melhor as informações, organizar melhor as informações para poder agir e saber para onde a gente quer ir. Aqui está o nosso desejo, o que a gente quer, o que a gente deseja fazer com Marte ali. Agora, Mercúrio vai organizar tudo isso, vai ajudar a gente a, de alguma forma, ajustar as coisas, analisar bem a situação, se disciplinar e conseguir passar pelas mudanças que são necessárias durante esse período. Até porque Marte, Mercúrio, todos esses estão aí conversando com Urano, e Urano representa mudanças, reformas, transformações, saída da zona de conforto, e nós estamos falando de uma energia muito mutável. Virgem é um signo mutável, e como a gente já tem aí 3 planetas pessoais dentro do signo de Virgem, a gente ainda vai ter a Lua passando aí pelo signo de Virgem no início da semana. A gente já começa a semana aí na segunda-feira, 11 horas e 55 minutos, com a Lua entrando no signo de Virgem. Então a gente já inicia a semana super focado naquilo que a gente precisa mudar. Ou seja, é terra que foca, que é pé no chão, que é racional, que é lógico, que é super sistemático. Só que uma terra mutável, que facilita a mudança, as transformações, o adaptar, o se ajustar às mudanças que estão acontecendo por nossa vontade ou de forma imposta, que aí é Urano, né? E, obviamente, Plutão, que está aí na jogada conversando com a Vênus, que está dizendo o seguinte, olha, está na hora de você ver o que fica e o que vai. E Netuno, do outro lado, é o soltar, é o dissolver, é o deixar ir, é o perdoar, ou o elevar os seus valores a uma oitava maior. Você entender o simbolismo daquilo num plano mais sutil. E Plutão, junto com Escorpião ali, eles falam sobre o desapego. Por que é o desapego? Enquanto o signo de Touro fala sobre ficar apegado às coisas materiais e chamar essas coisas materiais de minhas coisas, minha casa, meu carro, meu celular, meu trabalho, minha família, tudo é meu, né? A gente enxerga essas coisas que, lembrando, Vênus rege o signo de Touro também. Já o oposto complementar de Touro fala assim, olha, nada nos pertence, nada é nosso, nada é próprio. Nós não possuímos nada, tudo é temporário. A gente pode ter e experimentar aquilo por um tempo, mas daqui a pouco aquilo se solta, aquilo se vai. As pessoas, os objetos, a casa, o carro, o celular. Mas o que fica é a essência, Netuno em Peixes, é a experiência daquilo que a gente viveu, são os sentimentos que a gente guardou, as lembranças que a gente guardou. Então, assim, tudo está mais no campo sutil, e é mais ou menos isso que esse Netuno vai conversar aí com a Vênus. E é uma semana de limpeza, gente, é uma semana realmente de detox, de purificar os seus sentimentos, as suas sensações, as suas emoções. Lembrando que nós estamos em uma semana de lua nova no signo de Leão, então a gente está interiorizando muita coisa, a gente está trabalhando o nosso interior, a gente está se autoconhecendo, tentando entender o que acontece no nosso interior, quais são os nossos valores, qual a direção que a gente quer dar para esses valores que de repente estão passando por mudanças, quais fins a gente quer dar. E Mercúrio entrando no signo de Virgem simplesmente vai colocar o nosso pé no chão e agilizar a nossa mente, o nosso lado lógico, prático, e simplesmente a gente vai conseguir organizar aquilo que precisa ir embora, aquilo que precisa ser lapidado, aquilo que precisa passar por uma faxina, aquilo que precisa ser purificado, aquilo que precisa ser melhorado e lapidado. Então nós temos uma semana mais ou menos assim. A gente começa a semana aí na segunda-feira com a Lua entrando no signo de Virgem. Então às 11 horas e 55 a Lua entra aí no signo de Virgem, e logo depois Vênus vai fazer essa oposição exata para Netuno no grau 22. Essa oposição exata vai acontecer às 21 horas e 19 minutos. Esse horário é um horário mágico que de repente você pode meditar sobre o que realmente você quer compreender a respeito dos seus valores. E esses valores envolvem as pessoas que você ama, as pessoas que você se relaciona, o que precisa ser elevado a uma oitava maior, como que você pode compreender uma relação de uma forma mais sutil, de uma forma mais elevada, mais espiritualizada, que inclusive facilita você se desapegar de caprichos, de inseguranças, de medos que essa Vênus pode trazer aí no seu dia a dia, dentro das suas relações. Quando você eleva o entendimento dessas relações, e que a experiência que você vai ter
ou que você já traz dessas relações são eternas, mas as pessoas presentes materialmente ali na sua vida não são eternas, isso pode facilitar. É um exemplo que eu estou dando. De repente você consegue se desapegar mais fácil ou aceitar mais facilmente aquilo que pode ir, porque você vai ficar com a essência daquilo que você experimentou e não com a pessoa ali em si, né? Isso falando de relacionamentos ou de situações financeiras, situações que envolvem coisas de valor na sua vida, objetos mesmo de valor. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que você tem um carro aí há muito tempo, esse carro fez parte da sua história, você viveu momentos incríveis com esse carro, com amigos, você andou em vários lugares, foi para várias viagens e tal. A experiência que você teve com esse objeto é uma experiência que vai ficar guardado com você para sempre, mas o carro um dia vai deteriorar e um dia vai precisar ir para o ferro velho, entende? Então, é você guardar as experiências, as lembranças daquilo que você viveu ali e compreender que um dia esse carro ele vai ter que sair aí da sua vida. Você vai ter que substituir por outro, comprar outro ou algo assim. É um exemplo bem bobinho que eu tô dando, mas é só para vocês entenderem. E esse Netuno, ele ajuda justamente a gente se desapegar das coisas, entender a essência desses valores. E isso é muito lindo. Na terça-feira a gente vai ter aí Mercúrio fazendo oposição para Júpiter. A gente vai ter esses dois mentais aí, são dois planetas que são muito intelectuais, muito da mente, muito do questionar, do procurar entender o porquê. São os filósofos, os questionadores, os buscadores. Eles estão em oposição, um olhando de frente para o outro. Isso Mercúrio um pouco antes de sair de Leão e entrar no signo de Virgem, tá? Então, Mercúrio vai estar aqui no signo de Leão, nos últimos graus de Leão, a 28 graus. Essa oposição às 22 horas e 19 minutos é muito interessante e delicada também, porque aqui existe uma linha muito tênue entre a arrogância, o falar e impor. Então a gente tem que ter um certo cuidado, mas a gente tem uma vontade muito grande, a gente vai ter uma vontade muito grande de colocar as nossas ideias, ou de renovar, ou de repente ter coragem, né? Porque Mercúrio em Leão, ter coragem de falar aquilo que geralmente a gente não fala porque as pessoas podem estranhar. Aí é o Júpiter lá em Aquário, é o diferentão, é ter uma ideia diferente, fora do padrão, fora da caixinha, que as pessoas podem julgar e falar: nossa, que pensamento louco, você tá pirando, nada a ver. Ainda mais com muitos planetas no signo de Virgem, a gente pode estar um pouquinho mais receoso relacionado a críticas, né? As pessoas podem apontar, e enquanto nós tivermos uma ênfase maior no signo de Virgem, a tendência é as pessoas estarem mais críticas e apontarem mais os erros e acertos das pessoas, né? Então, é um período que talvez a gente fale as coisas, a gente coloque para fora, a gente expresse aquilo que a gente tem guardado dentro da gente há muito tempo, que pode ser um pouco controverso, pode ser um pouco diferente, e as pessoas podem se chocar, as pessoas podem se assustar. Nossa, eu não sabia que você tinha esse pensamento, eu não sabia que você entendia, ouvia as coisas dessa forma. Eu não imaginava que você pensava desse jeito, ou tinha esse tipo de crença, e assim vai. E aqui pode ser um momento que a gente venha se surpreender com muitas questões aí, inclusive filosóficas e religiosas, tá? Então, talvez a gente ouça algumas coisas muito malucas essa semana, que talvez a gente fique chocado. Inclusive, pode ser que algumas dessas notícias aí se espalhem, né, pelas redes sociais, pela mídia, pode virar um escândalo bem grande, mas também podem ser notícias que podem nos surpreender de uma forma muito positiva também, tá? Então, nós temos aí Mercúrio conversando com Júpiter no dia 10 de agosto. No dia 11 de agosto, nós temos Marte conversando com os nodos lunares, nó do sul e nó do norte, tá? O nó do sul está aqui em Sagitário e o nó do norte está em Gêmeos, que vai ativar também esses dois planetas, tá? Porque o nó do sul em Sagitário, o regente é Júpiter, e o nó do norte em Gêmeos, o regente é Mercúrio. Só que nós estamos falando do planeta Marte. E Marte é um planeta de direção, de ação, de escolha, de saber para onde você quer ir. E não só saber para onde você quer ir, mas agir. Ou seja, essa semana pode ser uma semana bastante decisiva relacionado à direção, a linha que você tem que seguir, ao norte que você tem que ir. E pode ser que a gente seja colocado contra a parede,
Pessoas podem vir e falar: decida, você vai para cá ou você vai para lá? Você fica ou você vai? Você vai dar movimento ou você vai ficar estagnado? O que você quer? E lembrando, nós estamos em uma alunação de Leão, então a gente está olhando muito para a nossa essência, para a nossa verdadeira vontade, para aquilo que nos faz feliz. Então, o que está te fazendo feliz? O que te faz feliz? Esse caminho que você vai escolher é um caminho onde você está sendo imposto a seguir, onde você está seguindo modelos ou você está se conectando com a sua verdadeira essência? É importante você ficar ligado nisso. E junto com isso, Mercúrio e Júpiter fazendo oposição aí, junto com esse Marte conversando com os nodos, pode ser um momento de coragem para você agir fora do padrão, daquele padrão que você vem seguindo. Então pode ser que você tenha coragem de fazer as coisas de uma forma diferente. Então Marte vai fazer aí essa quadratura para os nodos na quarta-feira, dia 11, às 5 horas e 59 minutos, 6 horas da manhã, a gente vai ter esse aspecto aí. E logo depois nós temos a Lua já entrando no signo de Libra e Mercúrio então entrando no signo de Virgem, tá? Então a Lua entra no signo de Libra às 17 horas e 7 minutos do dia 11 na quarta-feira e logo depois às 18 horas e 56 minutos Mercúrio entra aqui no signo de Virgem. E aí às 19 horas e 45 minutos nós temos a Vênus finalmente conversando aqui com Plutão. Tá? Então a gente tem aquele momento de entendimento e agora a gente vai ter uma facilidade maior de colocar fins, de dizer o que quer, o que não quer, o que quer continuar, o que não quer continuar, o que quer manter, o que não quer manter. Mas isso aqui pode ser também alguma surpresa que pode vir aí relacionado ao seu trabalho ou pessoas aí com as quais você tem ou faz trabalho conjunto, né? Então equipes. De repente você está trabalhando com uma equipe, essa equipe pode chegar ao fim, um chefe pode virar e falar: olha, essa equipe aqui agora vai se separar, você vai trabalhar nesse setor, você vai fazer esse tipo de serviço, mas também pode estar relacionado a relacionamentos, namoros, de repente é aquele momento que a gente tem que colocar alguns fins, um fim em um padrão, um fim em uma rotina que a gente criou, um fim em vícios que a gente tem. Inclusive, mais uma vez, gente, essa semana tá incrível para colocar fins a vícios, para desfazer os ciclos viciosos que a gente tem. Tá muito bom para isso. Se vocês quiserem aproveitar, aproveitem. No dia 12, na quinta-feira, nós não temos aspectos importantes só com a Lua. Na terça-feira nós temos a Lua entrando no signo de Escorpião, então a Lua vai entrar aí na sua densidade, ou seja, essa é aquela semana de Lua em Escorpião. Inclusive, essa Lua em Escorpião, ela vai fazer uma quadratura para o Sol. A Lua aqui vai fazer um aspecto de 90 graus para o Sol. Aí pronto, nós temos a primeira Lua crescente, mas essa Lua crescente vai acontecer no domingo, dia 15 de agosto, às 12 horas e 19 minutos, ou seja, meio-dia e 19 minutos, horário de Brasília, tá? Então, semana que vem a gente vai ter a energia da Lua crescente no signo de Escorpião, da lunação de Leão. Uau, né? É bem intenso. Mas Lua em Escorpião, vocês já sabem, é aquele momento de interiorização, olhar para as suas sombras, olhar para aqueles assuntos que doem, que precisam ser transmutados, que precisam ser transformados e que precisam passar por detox, purificação, morte e renascimento. Né? Então aí vai juntar ainda com a Vênus conversando aí com Plutão. Então se você entrar aí de repente no fundo do poço, numa bad, quando a Lua entrar aqui em Escorpião, talvez seja aquele momento que você chegue ao fundo do poço, mas você vai conseguir renascer, né? Sair desse poço e vir para a luz novamente, tá? Então é mais ou menos essa energia. E no sábado a gente não tem aspectos tão importantes, mas no domingo aí a gente tem a Lua crescente acontecendo no signo de Escorpião. E pode deixar que eu vou fazer o vídeo falando sobre a Lua crescente para vocês, tá? Eu vou fazer agora os vídeos da Lua crescente, Lua minguante, Lua cheia e Lua nova para vocês, tá? Eu já faço da Lua nova, da Lua cheia, mas agora eu vou fazer da Lua crescente aqui, da Lua minguante aqui, tá bom? Para vocês aí. E aqui no domingo, pode deixar que semana que vem eu vou falar mais especificamente sobre esse dia 15, tá? Eu vou mergulhar um pouquinho mais sobre esses aspectos. E esses são os aspectos da semana. E nós temos aí
o arcano para essa semana que saiu aí, o Cavaleiro de Paus. E o que é o Cavaleiro de Paus? O Cavaleiro de Paus, ele fala sobre o nosso poder pessoal, individual e intransferível de decisão, de saber para onde a gente quer ir, de dar a direção para onde a gente quer ir, do que a gente precisa realizar, de como a gente pode fazer. Nós estamos em uma lua nova em Leão, ou seja, Leão tem relação com o nosso eu, com o nosso poder individual, ou seja, é o seu poder de decisão, é o seu poder de comando, é o seu reinado, é o seu palco, é o que você vai fazer em cima desse palco, como que você deseja pintar a sua história. É como se você tivesse um quadro aí e você tem a paleta de cores para usar. Como você deseja pintar? Quais as cores você deseja colocar aí na sua tela? Você quer colorir com cores pesadas, cores escuras, densas? Ou você quer deixar essa pintura mais clara, mais leve, mais alegre? A escolha é sua. E esse arcano, ele fala justamente isso. Haja, foque naquilo, o importante é o foco, foque naquilo que você quer e vá à luta, vá em busca. O cavaleiro sempre é o movimento direcionado para aquilo que você quer. E quando a gente fala do elemento fogo, que aqui a gente traz, paus é o elemento fogo, esse movimento tem que ir em direção àquilo que você quer, aquilo que traz para você a sensação de plenitude, de vida, de alegria, de conexão com a sua verdadeira vontade. Ou seja, é uma semana para você agir direcionado para aquilo que para você é importante. Só que não adianta a gente agir para uma direção nova, seguindo por velhos modelos. Então, esses velhos modelos precisam ser deixados para trás. Se você quer trazer uma mudança, se você quer seguir novos caminhos ou se você quer se conectar com a sua verdade, é importante você se desconectar daquilo que está te amarrando, daquilo que está te impedindo de crescer, de evoluir, de seguir em frente, tá certo? Então, esse foi o céu da semana para vocês, gente, que vai aí do dia 9 ao dia 14 de agosto de 2021. Lembrando que essa tabela de aspectos eu disponibilizo para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Tem ali no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Spotify. Na verdade não é Spotify, é Telegram. Basta vocês copiarem esses endereços, os links estão aí abaixo. Lembrando que eu sempre aviso vocês quando eu vou enviar vídeos novos, principalmente aqui no Instagram, lá nos stories. Basta vocês arrastarem para cima que vocês são direcionados aqui para o vídeo automaticamente. Tá? Então, se vocês quiserem, sigam aí os Encontros Astrológicos nas redes sociais. E tem minhas próprias redes sociais, tem ali Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify, aí sim, é importante colocar o acento no E, e também no Telegram, tá bom? E caso você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai ter aí abaixo inscreva-se em vermelho, basta você clicar nesse inscreva-se que vai ficar cinzinha assim. No momento que ficar cinza assim, você vem aqui para esse sininho, aciona o sininho que aí você avisa para o YouTube que você quer ser notificado quando eu enviar o vídeo para vocês. Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, você pode se tornar membro, basta você clicar nessa caixinha que aí abaixo vão ter todas as informações de como você se torna membro. Essa caixinha está abaixo do vídeo ou na página principal do Encontros Astrológicos. Aí vocês veem aí as instruções, como é, e vocês passam a se tornar membros aqui do canal e ajudam bastante aqui esse trabalho que eu faço, tá bom? Lembrando que tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem várias informações ali, basta vocês entrarem e se informarem que tem bastante coisa lá para vocês, tá bom? E é isso, gente, eu desejo para todos uma ótima semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.